Bom dia, família. Aqui estamos nós no nosso quinto dia de devocional especial, devocional diferente, onde nós estamos passando 21 dias juntos, lendo, compreendendo alguns princípios de Deus para a nossa vida a respeito de generosidade. Nós estamos na primeira semana ainda desse devocional que você pode pegar lá na PIB, ok? Se você não pegou no domingo, foi distribuído para todo mundo. Se você não pegou, tá aqui. Você pode pegar lá na Secretaria da PIB ou você pode também pegar, eu creio que foi mandado também a versão eletrônica nos nossos grupos de notificações, no WhatsApp, no Instagram da PIB também está lá. E se nenhuma dessas opções você tiver, aqui na minha tela daqui a pouco vai aparecer a nossa leitura de hoje, onde nós vamos continuar falando sobre generosidade. E claro que esse é um momento, né, que a gente está falando sobre generosidade, porque é um momento em que nós estamos buscando uma direção de Deus a respeito daquilo que cada um de nós vai fazer para a nossa ampliação do nosso prédio. Mas eu quero que você entenda uma coisa também, que essa fala sobre generosidade que nós estamos passando nos próximos dias aqui, não é uma fala que é alheia à Bíblia. Às vezes a pessoa pensa, mas estão falando tanto sobre dinheiro, né, e tal, tal. Claro, é um momento que a gente está falando sobre preparar o nosso coração espiritualmente para aquilo que Deus nos deu para fazer, para a gente multiplicar os nossos talentos, como a gente falou no domingo, né? Mas você sabia que a Bíblia fala em mais de 2.000 versículos sobre dinheiro e recursos e o nosso como a gente maneja o nosso dinheiro, o nosso recurso? A Bíblia não fala em 2.000 versículos para você doar e você tem que... Não, mas está trazendo palavras de sabedoria a respeito de como nós devemos nos relacionar com recursos. Por quê? Porque é uma das áreas que gera grande problema na nossa vida se a gente não souber se relacionar bem com o dinheiro, ok? Então, tem algumas frases que são frases muito verdadeiras, né? Que o dinheiro é um ótimo servo e um péssimo senhor, né? Então, se a gente não se relacionar direito com o dinheiro, se a gente não fizer do dinheiro o nosso servo, ou nesse caso, o servo de Deus na nossa vida, e fizer do dinheiro o nosso senhor, a gente pode ter grandes problemas. Então, nós estamos falando muito sobre generosidade, mas a Bíblia também fala muito sobre generosidade e traz princípios de sabedoria para nós a respeito dos nossos recursos. Inclusive, hoje nós vamos ler um versículo que vai trazer um pouco de sabedoria para nós nesse sentido. Então, vamos começar com a nossa leitura. Eu vou compartilhar aqui a minha tela contigo para você poder acompanhar a nossa leitura do dia 5, que tem um tema, e o tema está no nosso impresso, semeie generosamente. Semeie generosamente. Vamos olhar aqui junto comigo a minha tela, e aí você pode acompanhar aí. Diz assim, não semeamos agora e colhemos 5 minutos depois. Precisamos perseverar pacientemente para colher as bênçãos da justiça. Então, nós temos aqui a palavra perseverança, né? E paciência. 10 ou 15 anos podem passar antes que uma colheita venha, mas a palavra de Deus ainda é a verdade. Continua aqui o nosso texto dizendo o seguinte: deseje vencer o teste do tempo para desfrutar a colheita prometida por Deus. A palavra diz, Eclesiastes 11:6, diz o seguinte: pela manhã semeie sua semente, e à noite não retenha as suas mãos, pois você não sabe qual delas prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então, a frase, né, que resume isso para nós é: semeie boas sementes generosamente hoje. Semeie boas sementes generosamente hoje. Então, aqui é interessante porque a Bíblia remete para nós a respeito dos nossos recursos como sementes. E semente é uma coisa maravilhosa, uma forma tremenda da gente pensar sobre o nosso recurso, porque a semente ela é, na verdade, um potencial, né? Ele é um casulinho de potencial, não é? Se tiver a semente certa, semeada no momento certo, no solo certo, com as condições certas, ela pode dar uma explosão de crescimento. Então ela tem ali muito potencial, mas que precisa ser, primeiro, a gente já falou sobre isso aqui, primeiro precisa ser lançada. A semente na mão não vai resolver nada,
né? Você pode ter muito potencial, mas se ficar na sua mão, essa semente não germina, ela não produz fruto. A segunda coisa é que você precisa semear, diz aqui, cara, semeie generosamente. Cara, diz o texto, né, de Eclesiastes, cara, semeie de manhã e à noite também, se precisar, semeie. Por quê? Porque você não sabe qual que vai vingar das sementes. Não tem como você saber qual semente que vai vingar, em que solo que vai cair, quando que vai ter chuva, se vai vir um pássaro que vai comer a semente, você não sabe. Então, cara, semeia. A ideia é, cara, aquilo que você tem na sua mão, não prenda, não segure, mas semeie isso, né, para que você possa ver um crescimento, para que aquilo possa se multiplicar. A gente falou sobre isso no domingo, né? Que o talento que a gente senta em cima, enterra, senta em cima por causa do medo, ele não tem capacidade de multiplicar. É a mesma coisa da semente, né? Semente que você retém na sua mão não vai ter capacidade de multiplicar. Agora, bem aplicado, no momento certo, com generosidade, você gera um potencial, então, assim como os talentos foram multiplicados, para que a semente também se multiplique. E aí tem um versículo chave para nós aqui, que eu quero voltar lá, para você poder perceber esse versículo junto comigo. Olha o que diz aqui. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, diz assim: Isso afirmo, apóstolo Paulo falando, aquele que semeia pouco, de forma escassa ou relutantemente, ok? O cara não quer dar, o cara tá ali relutando, ele vai até dar alguma coisa, mas ele não queria dar, né? Então, de forma escassa ou relutante. Também assim ceifará, de forma o quê? Escassa e relutante, ou com pouco, ok? E o que semeia com fartura, que é de maneira a abençoar alguém, com abundância também ceifará. Aquele que semeia pouco, também assim ceifará. E aquele que semeia com fartura, com abundância também ceifará. O que está falando aqui? É um princípio que a gente sabe que é um princípio verdadeiro, né? Se você já mexeu com semear qualquer coisa. Cara, se você planta 5 sementes, você vai colher, no máximo, estourando 5, né, plantas, certo? Se cada semente germinar, você vai colher 5 plantas. A probabilidade você vai colher umas 4 ou 3, dependendo das circunstâncias. Nem toda semente vai germinar, né? Algumas vão morrer no caminho, né? Outras não vão ter, né, o solo ou as condições adequadas. Então, quanto menos você semeia, pior é para você. Quanto menos você semeia, mais né, escassa vai ser também a sua colheita. Quanto mais você semeia, mais abundante é também a sua colheita. Queridos, a gente pode falar isso em todas as áreas da vida. Vamos sair um pouco do recurso financeiro, vamos falar sobre amor. Quanto mais você semeia, quanto mais pessoas você ama, cuida, se preocupa, se dispõe a ajudar, mais você vai colher, certo? Quanto mais você serve pessoas, mais você será servido. Ah, todo mundo que você serve vai servir você? Não, assim como toda semente não germina. Se você servir 5 pessoas, talvez vai ter umas 4, 3 que vão servir você um dia de volta, ou vão te agradecer, né? Mas vai ter aquelas pessoas que não vão. Mas quanto mais você amar, quanto mais você servir, quanto mais você perdoar, quanto mais você semear, quanto mais você for generoso, mais isso vem também, você acaba colhendo isso. Você vai gerando um ambiente ao seu redor que isso acaba acontecendo. E qual que é o problema com relação a recurso financeiro? Muitos de nós somos, né? Temos a nossa mão apertada, a gente não semeia muita coisa, por isso não colhe muita coisa também. Eu dou graças a Deus por pertencer a uma igreja onde aqueles que já caminham com a gente há algum tempo, sei que tem muita gente que chegou nos últimos 2, 3 anos, mas aqueles que caminham conosco há mais de 2 anos já sabem como as coisas funcionam. Inclusive, já semearam no passado e já viram a colheita da sua semeadura. E estão prontos de novo para semear, porque uma vez que você semeia e você vê a colheita, você fala, cara, eu quero semear de novo, estou pronto para semear de novo. Então, eu dou graças a Deus por pertencer a uma igreja que é muito generosa nesse sentido. Mas, queridos, esse princípio bíblico, ele continua sendo real. Se você semear pouco, você colhe pouco. Por quê? Lembra da nossa parábola de domingo? O que o mestre está em busca é de servos bons e fiéis.
Fiel é o servo que aplica o recurso aonde o mestre manda. E quanto mais fiel ele for em aplicar o recurso aonde o mestre manda, mais recurso o mestre o confia. Então você quer ser confiado com recursos? Lembra que é confiado com recursos, que o recurso não é seu. O recurso, todo o nosso recurso, a nossa vida, ela é de Deus. Mas quanto mais eu sou obediente à voz de Deus, mais Deus me confia. Esse é o princípio. Então, eu quero incentivar a todos nós, nesse tempo de oração, a você buscar ouvir a voz do mestre. É até importante a gente falar, né? Nós falamos ali sobre a divisão de R$ 100 para cada pessoa e tal. Essa divisão foi só para a gente entender que não é tão difícil assim se cada um fizer a sua parte, ok? Agora, que nós não estamos dizendo que todo mundo tem que assumir esse valor. Você pode assumir menos, se você não pode assumir esse valor todo, você pode assumir R$ 100, você pode assumir mais do que isso. O que nós queremos? Queremos que você ouça a voz de Deus, ok? Ouça a voz de Deus. Está aqui Deus falando com a gente, ó, aquele que semeia pouco também vai ceifar pouco. Aquele que semeia com fartura, também com fartura ceifará. Então, ouça a voz de Deus, deixa Deus trabalhar isso em você. Talvez essa é uma área da sua vida que precisa ser rompida. Cara, talvez você está preso. Você me ouve falar disso e tudo dentro de você está gritando porque talvez para você, sem você perceber, talvez o dinheiro é um Deus para você. E talvez essa campanha vai ser mais do que o valor que você vai contribuir, vai ser para quebrar isso em você. Para que você seja livre, né, dessa questão de dinheiro que às vezes para muita gente acaba se tornando um Deus. Tem muita gente que serve o dinheiro. Serve o dinheiro. E é fácil você saber se você está servindo a Deus ou está servindo o dinheiro. É fácil. Só olhar onde que você consome seu tempo e no que vai o seu extrato bancário. Né? Se Deus não está na tua agenda, Deus não está no teu extrato bancário, não tem como você dizer que você serve a Deus acima de todas as coisas. Se ele não aparece na tua agenda, não aparece no teu extrato bancário. Então, esse aqui é uma campanha, gente, não é só uma campanha de arrecadação de recurso financeiro, é isso também. É uma campanha da gente se alinhar com a palavra de Deus e talvez é uma oportunidade de você romper com algumas coisas que têm te prendido, né? Prendido você de semear com generosidade, de ouvir a voz de Deus e de fazer do dinheiro não o seu mestre, mas o seu escravo. Nosso motivo de oração para hoje é o engajamento de todos na campanha de construção. Em que sentido que a gente está falando isso? Da gente fazer isso juntos como família da fé, sabe? Para mim, não seria interessante surgir uma pessoa da igreja para bancar o projeto todo. Não seria interessante isso. Não seria interessante. Por quê? Porque o que eu creio que Deus quer fazer mais do que qualquer prédio, Deus quer unir a nossa igreja, Deus quer que você ouça a voz dele, Deus quer que você rompa barreiras com o dinheiro que está na sua mão, que você entenda que foi dado para você como um talento para você investir, fazer multiplicar, e que nós possamos nos unir, cada um de nós ouvindo a voz de Deus, cada um fazendo a sua parte, para que a gente juntos possamos alcançar algo e celebrar algo daqui a um ano, sabe? Que a gente fez juntos, que a gente fez ouvindo a voz de Deus, que a gente fez sacrificialmente, e sabe que a gente acreditou e a gente está vendo, a gente semeou e a gente poder ver a colheita, né? Ver a mudança do nosso campus acontecendo. Isso para mim é muito mais importante, muito mais interessante do que surgir uma pessoa que fala, não, deixa que eu banco. Porque eu não estou atrás de construir um prédio. Eu estou atrás de unir os nossos corações. Eu estou atrás de a gente ouvir a voz de Deus. Eu estou atrás de você abrir mão um pouquinho do seu recurso e daqui a um ano você vê, como a gente viu domingo, pessoas saindo do lugar e vindo para frente para aceitar Jesus dentro de um espaço que eu e você juntos ralamos e enfiamos a mão no bolso para construir, para você poder dizer, cara, eu fiz parte disso, eu faço parte disso, sabe? Isso não tem preço, não tem preço. E o que eu quero é que você faça parte disso. Então vamos orar juntos para que todos possam se engajar e que ninguém fique de fora dessa campanha de construção. O importante nem é a quantidade, porque a quantidade vai variar de pessoa para pessoa, de realidade para realidade. Ouça a voz de Deus sobre aquilo que você deve fazer, mas não deixe de participar. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. E nós vamos encerrar por aqui, orando por isso juntos. Vamos lá?
Pai, muito obrigado por essas palavras de orientação, de direção que nós estamos recebendo. E Deus, nós reconhecemos o quanto nós precisamos ouvir esses ensinamentos. Então, Deus, nos ajuda a absorver isso no nosso coração e eu oro para que todos estejam engajados nessa campanha. Que todos, Deus, que fazem parte da PIB, todos que chamam a PIB de minha igreja, possam estar engajados em ouvir a tua voz, em compreender a semente que o Senhor deu em nossas mãos e que nós possamos juntos trabalhar, ó Deus, em prol da construção. Eu oro não somente pelo suprir da necessidade da construção, mas eu oro, Deus, até que entre mais cedo, que o cronograma seja acelerado por causa da generosidade do teu povo, Pai. Nós louvamos o Senhor por isso. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Pai, eu oro para que o Senhor abra os ouvidos e coração do teu povo, Deus, cada um que está me assistindo, para ouvir a tua voz e que nós possamos juntos compreender aquilo que o Senhor deseja de nós. Abençoa o teu povo, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Abraços e até amanhã. Tchau, tchau.